Sábado Sete Encruzilhada! Alguns poderes não são vistos. Eles são sentidos. Você está pronto para ver? Bem-vindos ao canal de Padilha. Hoje eu vou te mostrar quem é Maria Padilha, além do que te contaram. Quem são essas entidades que desafiam a lógica? Vamos descobrir o que há por detrás deste mistério? Bom, pessoal, eu sou o Bruno Gimenech. Se você é novo por aqui, eu peço que você já chegue deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque isso fortalece o nosso trabalho, ok? Vamos entender tudo sobre Maria Padilha? Maria Padilha é uma pombogira cultuada na Umbanda, na Quimbanda, no Catimbó, na Jurema e até mesmo em algumas vertentes cruzadas do Candomblé. Isso sem contarmos com as diversas religiosidades sincretizadas que existem pelo Brasil e pelo mundo. Mas o que importa mesmo nesse vídeo é falarmos sobre a essência de Maria Padilha. Nós, do canal Amigos de Padilha, por sermos essencialmente quimbandeiros, temos uma enorme aproximação com a face mais humanoide dessa mulher, que se apresenta como um pombogira, que incorpora, que recebe oferendas, que faz comunicação espiritual, que responde nos oráculos, que cuida dos caminhos e que é dona das encruzilhadas. E por termos essa proximidade permitida por ela, por levarmos o nome dela à frente dos nossos trabalhos, inclusive com o nome deste canal, é que nos foi permitido entendermos melhor a história dessa mulher que atravessa o entendimento humano. Diferentemente do que muitos pensam, Maria Padilha não nasce dentro da Umbanda, nem dentro da Quimbanda, nem com a bruxaria europeia, e muito menos passou a existir somente após as primeiras incorporações. A grande verdade é que, para nós, Maria Padilha é uma deusa que reina desde os primórdios do universo. Em nosso entendimento, Maria Padilha antecede a criação humana. E só por aí já podemos concluir que a primeira Padilha não foi humana. Repito, Maria Padilha, em sua essência, não é humana. Maria Padilha é uma deusa de essência feminina que, segundo nos foi passado por ela, estava presente junto com os orixás e as demais divindades no que entendemos como um processo de reconstrução do planeta Terra, para que posteriormente pudesse ser habitado pelos seres humanos. E quando eu digo reconstruído, eu não cometo aqui um erro de fala. A própria Maria Padilha nos relata que o planeta Terra já esteve em colapso, passou por destruições e a extinção da vida existente, e precisou ser reconstruído para depois ser habitado por nós, os seres humanos. Cada orixá ficou responsável por um elemento, e desta forma todos trabalharam para que nós pudéssemos ter a atmosfera terrestre e os organismos que criaram o oxigênio. E Maria Padilha já existia. Ela sempre existiu. Sempre foi uma força divina e criadora. Virou, posteriormente à criação do cristianismo, uma divindade pagã, pois não se encaixava esta ideia de Deus bíblico onipresente e benevolente. Ou seja, Maria Padilha é ainda mais antiga que a ideia do Deus bíblico, pelo menos como conhecemos hoje, assim como diversas outras divindades que são conhecidas e cultuadas muito antes da ideia do cristianismo. Mas aí certamente você está se perguntando: mas as pombogiras não são mulheres que desencarnaram e evoluíram para virarem nossas guardiãs? E eu respondo: essa é uma meia-verdade. Após milênios de organização e guerras espirituais, assim como acontece hoje no nosso plano físico, o plano espiritual também foi se organizando e evoluindo, criando meios e formas de comunicação com os diversos seres, incluindo nós, os seres humanos. Foi quando, em uma dessas tão acirradas guerras espirituais, que Maria Padilha, que ainda nem possuía este nome, conquistou o mérito e a responsabilidade
de criar falanges espirituais. Unindo-se com diversas outras divindades, criou-se o que entendemos como um sistema de recrutamento, para que determinados seres humanos tivessem a oportunidade de trabalharem sobre sua guarda, proteção e propósito, buscando auxiliar a evolução planetária e humana. Este sistema permitiu que pessoas desencarnadas pudessem romper o ciclo de reencarne e passassem a trabalhar como falangeiros espirituais. E é por isso que existem registros históricos que situam Maria Padilha como uma entidade associada à Espanha no ano de 1334. No entanto, essa seria apenas uma das várias outras mulheres que, após as suas passagens terrenas, passaram a atuar no plano espiritual como falangeiras. Essa figura lá de 1334, em específico, teria sido a primeira a vincular a sua manifestação espiritual ao nome Maria Padilha, dando início ao registro histórico em diversos relatos e tradições. Posterior a isso, surgiram diversas outras linhagens de Exus e Pombogiras, cada um responsável por um reino diferente, atuando de formas diferentes, com forças distintas. Passou a ser papel destes seres a conexão entre o ser humano e o mundo espiritual. E isso inclui uma infinidade de papéis, desde a proteção até o cumprimento da linha kármica da pessoa, passando até mesmo por forças institucionais, criações físicas para o planeta Terra e outras conexões que ainda não foram reveladas completamente. Ou seja, a pombogira que nós incorporamos no terreiro é uma falangeira, um espírito que cumpre um papel, que se firma em uma força maior para trabalhar. Os espíritos que respondem no baralho de Maria Padilha são espíritos do seu exército espiritual, que trabalham nessa conexão em busca de evolução e caminhos. Existem hoje diversas pombogiras, diversos Exus, bem como as linhagens de direita, como caboclos, pretos velhos, tantos outros, que respondem a diversas outras divindades, não somente Maria Padilha. Mas é importante aqui destacarmos o pioneirismo de Maria Padilha, bem como a sua força para a criação e manutenção desse sistema de conexão espiritual. Em uma pirâmide hierárquica, Maria Padilha está no topo, porque ela é rainha. Sempre que é louvada e invocada por nós, recebe o título de Maria Padilha, a Rainha das Sete Encruzilhadas. Porque, além de rainha, ela é dona das sete encruzilhadas, dos sete reinos espirituais. Simbolismo esse que somente entidades no topo da evolução podem carregar. Mas dentro desta seara espiritual, também existem outros tipos de Maria Padilha. Existe a Maria Padilha das Almas, por exemplo, que é minha mãe de coroa, que em termos hierárquicos podemos entender como filha de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Mas também existem outras centenas de linhagens de Marias Padilhas, que nós colocamos nessa linha hierárquica somente para que nossa mente consiga entender. O que precisa ficar bem claro nesta nossa conversa é que Maria Padilha é uma deusa. As pombogiras que nós temos contato são, na verdade, falangeiras da Maria Padilha deusa. Por isso ouvimos tantas histórias diferentes de pombogiras, e cada médium conta a história da sua pombogira, porque cada uma delas teve a sua história aqui e no pós-desencarne. E é por isso que alguns médiuns juram de pé junto que Maria Padilha é brasileira, outros falam que a Maria Padilha é europeia, e na verdade podem ser as duas coisas, porque estas histórias são dos espíritos falangeiros e não da Maria Padilha primordial, da Maria Padilha deusa, que por si só não tem história, porque ela não mora no tempo, não tem passado e nem tem futuro. Sua linha temporal é vertical, não horizontal como a nossa. Mas todas as falangeiras são ligadas a uma só energia, e esta energia principal não é humana, e portanto não vai lhe trazer um homem, não vai lhe dar um emprego, não vai sentir pena de você quando você chorar em casa por seus problemas humanos. Nestas ocasiões, você solicita ajuda para Maria Padilha falangeira,
com o espírito humano, que trabalha em um dos diversos vieses de Maria Padilha, deusa. E estas sim se encarregam dos problemas humanos e conseguem os caminhos. E estas mulheres sim precisam de agrado, de orações, de velas e de oferendas. Porque dentro da prática espiritual, elas precisam de energia para trabalharem. Precisam dos elementos para que elas possam manipular as energias. Assim como se acredita que fizeram os orixás na reconstrução da atmosfera. O universo todo precisa de algo que o nutra, e não é possível que uma pombogira trabalhe com energia própria para centenas de milhares de pessoas, simplesmente para cumprir o seu capricho, quando clamam a ela para negociar caminhos rápidos e facilitações. Não que isto seja errado, nós nos diferenciamos exatamente por conta disso. Nós não julgamos ninguém. Mas é importante entender que, se você precisa criar algo novo, você precisa de insumos. E esses insumos nós damos o nome de oferendas. Há, obviamente, exceções, onde você consegue caminhos incríveis com Maria Padilha, sem nenhum tipo de oferenda. Mas isso só acontece quando há sinergia entre o que você pede e o que é interessante para a entidade. Porque será bom para você e será bom para ela também. Ou simplesmente quando você pede algo que já está no seu destino, e não há a necessidade de manipulação de energias para conseguir aquele resultado. Esta é Maria Padilha, mulher, mãe, deusa, guerrilheira do mundo espiritual, antecessora do cristianismo, antecessora do ser humano. Anda ao lado das deusas e dos deuses criadores, porque também sabe e pode criar. Anda ao lado dos orixás porque também tem força e poder. E é acessível porque não se manteve inerte à vida humana e criou falanges espirituais para que pudesse se comunicar conosco de forma direta. Ela é rainha e suas falangeiras gostam de tratar bem quem as bem trata. Não quer o mal de ninguém, porque não se limita à lógica humana do bem e do mal. Ela é uma energia poderosa e possui um trono conquistado com muita luta e sabedoria. Certamente quer que evoluamos, que abandonemos práticas machistas que criam segregações entre homens e mulheres, porque não vê e nunca viu a mulher submissa ao homem, diferentemente do que foi instruído por milhares de anos, por interpretações errôneas ao longo da história. Também não quer que o homem seja submisso, quer ele ao seu lado em equilíbrio, porque entende que a energia masculina e feminina são complementares. Quer que homens e mulheres não precisem mais reencarnar por escolhas negativas ou processos de aprisionamento mental. Enfim, Maria Padilha é Maria porque tem a força do útero maternal, tem a força da primeira energia feminina do universo. É Padilha porque foi preciso o sobrenome de uma mulher humana forte e à frente do seu tempo. E nós estamos aqui, contando e insistindo nessa história, que tanto tentaram apagar, que tanto tentaram sujar, apedrejar e manipular. Mas nós não precisamos mais nos escondermos. Essa é apenas mais uma das milhares de casas que Padilha tem erguido aqui na Terra para fazer morada. Obrigado, Rainha e Soberana Maria Padilha. Olá, tudo bem? Sou Pai Henrique de Ogum, sacerdote e mentor da Casa de Padilha 7. E estou aqui hoje, a comandos de nossa Rainha Maria Padilha, para divulgar os nossos cursos disponíveis para estudos mediúnicos e espirituais. Você pode agora parar de ser enganado, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda
desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. Umbanda sagrada, questões dos elementos, o sincretismo, com os orixás, os santos, o porquê da religião, sobre as entidades da Umbanda, a linha da direita, os caboclos, os pretos velhos, os marinheiros, os ciganos, os boiadeiros, os herês, com toda essa energia vinculada à Umbanda é trabalhada desse curso, tem que estudar. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. Temos isso de candomblé, tende a assustar um pouco as pessoas porque elas falam, ai, não quero. Entender o candomblé todos precisam, qualquer pessoa, desde a igreja evangélica até o católico, até pessoas da Umbanda, de qualquer religião, precisam entender o candomblé. O candomblé é fundamental porque ele é elementar, é energia. Nós não estamos falando assim de coisa ruim, negativa, de demônio. Nós estamos falando de energia, de elemento, do ar, da água, que são coisas que nós usamos diariamente. Então, entender isso é muito importante. Então, eu convido você a sim investir e fazer o curso de candomblé, principalmente o nível básico, que são os elementos básicos, é muito importante. Quero aprender a fazer uma cabalística, entender as posições, direita, coroa, odô. Aprender a trabalhar a cabalística é algo interessante. Para a cabalística, é importante que você saiba sobre as numerologias, primeiramente. Tem que saber sobre os orixás e as características deles. Tem que ter feito o candomblé 1 para você poder entender a cabalística. Senão é inútil, tem que fazer os dois, Umbanda 1 e candomblé 1, para você poder fazer o curso de cabalística. Senão você até pode fazer o curso de cabalística, mas você não vai entender muito bem, porque vai estar faltando esses elementos anteriores. Praticamente, se for colocar esses elementos junto, aí seria a soma dos cursos. Que são os baralhos, lâminas ótimas em PVC, lâmina grande, tamanho de tarô. Você vai ganhar pano de mesa, vai ganhar guia de pescoço, vai ganhar guia de mesa, vai ganhar os fundamentos para você colocar, vai ganhar a apostila do curso. Você aprende tudo realmente a jogar um baralho. Temos também o curso de regressão apométrica para as pessoas que querem aprender a aplicar regressões do passado, da vida das pessoas no passado. O curso de regressão apométrica, ele infelizmente ainda só é disponível para as pessoas que concluem todos os outros cursos. Tem que fazer quimbanda, umbanda, candomblé, cabalística, baralho, aí você vai pro curso de regressão. Trata dos números, das cabalas. Ao montar uma cabaça de uma pessoa, você começa a entender melhor sobre a vida dela. Você tem que estudar todos os outros para poder fazer o curso de regressão apométrica.